Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos comentar um pouco sobre a renda variável, tá? Vou falar sobre os aspectos gerais da renda variável, os seus principais ativos e também as principais diferenças em relação à renda fixa. Então, o que é renda variável? É uma classe de investimentos onde o retorno não é conhecido antecipadamente. Então, diferentemente da renda fixa, quando você já tem uma ideia do rendimento que você vai ter, seja ele por uma taxa pré-definida, pré-fixada, seja por um índice, enfim, ali você já sabe o que você vai ganhar, mais ou menos. Agora, na renda variável, isso aí vai depender da performance do mercado, tá? Então você não consegue saber se vai ter uma crise ou não, se o mercado vai estar bom ou não. Não dá para você saber antecipadamente. Claro que você pode ler alguns indicadores de mercado e traçar algumas teorias, né, e com isso alinhar a sua estratégia. Mas basicamente é um tipo de renda que você não sabe o quanto você vai ganhar. Ao investir em renda variável, outro paradigma que muda também, que eu vou bater bastante nessa apresentação, é que você começa a ter participações nas empresas, ou mesmo nos fundos. E isso quando você não está em derivativos, claro. Mas aí começa a mudar um pouco a mentalidade, tá? Diferente da renda fixa, onde você é apenas um credor. Temos também derivativos que o investidor pode utilizar essa ferramenta para ter proteção ou para especular, de repente alavancar os seus ganhos. E tornando-se parte do ativo, da mesma forma quando nós adquirimos ali um imóvel ou uma parte de participação na empresa, nós também estamos adquirindo os riscos também, tá? Tudo bem que o risco nós vamos ter, mas também compartilhamos esse risco, também é interessante abordarmos isso. Então, na renda fixa, você, ao adquirir um ativo, né, um título, você é credor, tá? Então você está emprestando dinheiro para o governo, ou para a instituição financeira, ou para a empresa, se for uma debenture. Você está emprestando e os juros são previamente definidos, seja por um índice, seja por uma taxa pré-fixada. Já na renda variável, você é sócio da instituição que emitiu ali a ação ou o fundo imobiliário, enfim, o ativo que vai te dar o rendimento variável. Então, vai estar participando dos resultados, mas também vai ter que depender da performance para ter resultado de fato, tá? Não é certo que você vai ter um retorno. E quais são os principais tipos de ativos na renda variável? Então, os principais ali são as ações, que são nada mais que frações de empresas negociadas na Bolsa de Valores. Temos ali tanto ações negociadas no Brasil, como nos Estados Unidos e no mundo como um todo. Temos os nossos fundos imobiliários também, que são participações em empreendimentos imobiliários. Então você pode se expor ao mercado imobiliário sem ter que estar adquirindo um imóvel. E temos vários tipos de fundo imobiliário, como shopping center, edifícios comerciais, né, as lajes corporativas. Temos também fundos de papéis, enfim, fundos logísticos. Também temos os ETFs, né, os Exchange Trading Funds, que são fundos de índice. Eu vou explicar mais uma apresentação específica sobre isso, de forma que o investidor consegue se expor a um mercado, por exemplo, a Ibovespa como um todo, ao S&P 500 como um todo, e replicar o índice aos seus rendimentos. E derivativos, que são contratos para proteção ou alavancagem. Tá? Então, temos ali opções de compra ou de venda, contratos futuros, swaps, enfim. Então, essa é uma classe de ativos que vai ter uma apresentação específica também, esse complexo. Em relação ao risco e retorno da renda variável. Então, em apresentações anteriores, eu comentei que nos investimentos nós temos isso, né? Os rendimentos, mas também temos o nosso risco. Então, em relação à renda variável, nós não temos garantia de retorno positivo, tá? Não tem garantia. Não que os títulos também sejam 100% seguros, como eu comentei isso muitas vezes na playlist, porque você ainda tem o risco de crédito, enfim. Mas você também, dependendo do mercado, você pode ter a inflação fazendo o seu rendimento ser desvalorizado. Mas na renda variável, você não tem esse retorno positivo, a garantia de retorno positivo, perdão. Você tem volatilidade diária de preços, para mais ou para menos, possibilidade de perdas temporárias ou permanentes, mas é importante bater aqui que você só vai ter a perda de fato se você vender, se você liquidar a sua posição. Se você segurar ali o ativo
Ele passar pela turbulência, você não está perdendo nada. Os macroeconômicos vão influenciar mais do que na renda fixa. Potencial de retorno agora, para compensar esse risco, né? Então, a renda variável ela tem que pagar um pouco a mais, pelo menos tem que ter esse potencial de pagar um pouco a mais. Ela seja para mais ou para menos, então temos ali as teorias dos ciclos econômicos. Potencial de proteção contra a inflação, dependendo de como o ativo performar. E também tem a possibilidade de ter renda passiva com alguns títulos, ou mesmo com alguns fundos imobiliários, ou mesmo com ações, que também pagam dividendos. Ok? Então, por que investir em renda variável? Primeiro, porque você consegue se expor ao crescimento econômico, né? Participar do crescimento econômico das empresas. Isso já é uma coisa boa, porque se as empresas crescerem, você também vai estar ganhando com isso. Você também tem uma certa proteção contra a inflação, pois historicamente, a renda variável, se você pegar a média, historicamente ela bate a inflação, tá? Apesar ali das oscilações. Você consegue diversificar a sua carteira, pois mesmo que você seja conservador, se você está investindo só em renda fixa, de repente você está limitando um pouco os seus ganhos, porque você vai ter o seu retorno, mas às vezes você não vai ter valorização intensa dos seus ativos. Então, a renda variável é uma forma melhor até para você ter uma valorização patrimonial. O potencial de crescimento é muito maior. Então, você pode combinar essas estratégias. Então, alguns exemplos práticos do mercado, né? Então, eu falei de ações. Vou dar o exemplo da Petrobras, que é uma das maiores empresas no Brasil. Vamos supor que ela está passando por um bom momento no mercado e que a demanda por petróleo aumentou. Então, o preço do barril subiu, de repente ela está fazendo mais vendas também. Então, a tendência é que as receitas aumentem, o balanço melhore e o seu lucro líquido também aumente também. Isso é um indicador que o preço da empresa começa a ficar um pouco mais apreciado, porque o mercado começa a olhar para essa empresa com outros olhos, achando que ela está produzindo bem, está cumprindo com sua finalidade, então está melhor, então vou investir aqui. A ideia é mais ou menos essa. Bem como se a empresa estiver passando por um momento difícil, prejuízo do que lucros, a tendência é que o mercado comece a sair desse barco aí, e isso vai causar queda no preço. Fundos imobiliários, então esse exemplo dos shopping centers. Quando você compra um fundo imobiliário dessa natureza, você está literalmente comprando uma parte ali, um fundo que tem shopping centers no seu portfólio. Então, caso shopping center, as lojas do shopping não estão muito vagas, você está tendo ali um bom desempenho, a tendência é que esses fundos se valorizem. Em contrapartida, em momentos como a pandemia, por exemplo, esse foi um dos setores mais prejudicados. Muitas lojas fecharam e a vacância ficou bem alta. Então, os aluguéis que o pessoal recebia para poder repassar aos cotistas ficou comprometido. Já um exemplo de ETF aqui no Brasil, temos o BOVA11, que é gerenciado pela BlackRock. Ele replica o índice da Bovespa. Então, se esse índice subir 10%, a tendência é que a sua participação também valorize 10%. E se cair, é a mesma coisa. Tá? Então, você está, ao adquirir um ETF, né, participando de um fundo de índice, você vai ter o teu retorno muito parecido com esse índice. E derivativos, então, é muito comum no mercado agrícola, no segmento agro, que o pessoal tem a produção sazonal e o preço na hora que vender. É comum eles utilizarem contratos futuros, combinando já desde antemão que daqui a tantos meses eu quero vender minha produção de soja ou de milho a determinado preço pelo quilo. Porque assim você já tem uma certa previsibilidade já. Não tem o risco de você não fazer nenhum contrato, plantar e não vender ou vender a um preço muito baixo. Então, prejuízo. Devido a essa sazonalidade, no mercado agrícola, os derivativos são muito utilizados. Ao falarmos de renda variável, também é importante analisarmos nosso perfil de investidor. Tá? Então, normalmente eles são divididos em 3 tipos. O primeiro deles é o conservador. Então, é aquele investidor que prefere mais a segurança do que, de repente, arriscar para ter um retorno um pouco maior. De repente, são pessoas que estão em estágio na vida, que já não querem arriscar seu patrimônio, já consolidaram seu patrimônio, e agora o foco, de repente, é outro, pode ser a aposentadoria, enfim. Então, esse é um tipo, normalmente, eles não se expõem tanto em renda variável. Normalmente, a base é a renda fixa. Já os investidores moderados, eles são aqueles que conseguem equilibrar
ambas as estratégias. Eles querem correr certos riscos, né? Eles querem participar da renda variável, mas também tem uma posição considerável em renda fixa também. Que antigamente o pessoal falava que eram os agressivos, eles estão em um estágio, um momento que eles podem correr mais riscos. Então eles acabam entrando mais em renda variável, de repente algumas operações em derivativos. Então já são investidores que têm mais esse viés, já entendem mais sobre o mercado financeiro. Então isso daí faz toda a diferença, tá? Então tanto ali o momento da pessoa, o conhecimento sobre o mercado e os objetivos vão determinar o seu perfil do investidor. Inclusive, na minha empresa, ao realizar investimento com meus clientes, eu faço essa análise também. Então, os principais riscos a se considerar na renda variável. O primeiro deles é a volatilidade diária. Se a pessoa pegar e ficar olhando todo dia o home broker, aquela variação, quando vê a corzinha vermelha que o preço caiu, já pode começar a ter problemas, porque isso daí pode, a partir do viés da aversão à perda, fazer com que a pessoa venda e tenha prejuízo de fato, tá? Então, a oscilação ela é perfeitamente normal. Os preços nunca sobem retilinhamente. Se você pegar até o gráfico da empresa que mais cresceu nos últimos anos, vai ver que o próprio gráfico dela ele sobe e corrige, tá? Risco de liquidez, pois alguns ativos podem não ser muito fáceis de se vender, principalmente se for de uma empresa que está passando por um mau momento, tá? Mas normalmente isso é um tipo de problema que devido ao grande volume de negociações da bolsa, normalmente não acontece. E riscos sistêmicos também, pois crises globais como a pandemia, guerras, mudanças políticas ou recessões podem afetar o mercado de fato. Então, esses investimentos de renda variável eles costumam ser mais afetados do que, por exemplo, o título de renda fixa. Então são alguns riscos que o investidor tem que considerar. E o que ele precisa ter para ter sucesso? Tá? Eu bati bastante nos riscos, mas como ganhar dinheiro com isso? Então, o primeiro passo é você ajustar sua mentalidade. É você não confundir bolsa de valores com cassino. Por mais que muitas pessoas façam isso, por natureza, a bolsa é uma coisa e cassino é outra. Eu fiz um vídeo justamente sobre isso, na primeira playlist, que eu diferenciei o que é investimento. Então, a mentalidade do investidor tem que ser de longo prazo. Então, ele tem que ter paciência. Ele tem que pegar, investir, aceitar que vai ter turbulência e se manter firme ali, pois assim ele vai provavelmente ter bons resultados. Evitar decisões pela emoção, então temos que fazer análises criteriosas. Eu vou fazer alguns vídeos sobre análise fundamentalista e análise técnica. E utilizando esses parâmetros, o investidor provavelmente vai ter menos riscos na sua jornada. E também é interessante diversificar, então não estar em apenas um ativo ou em um segmento que de repente, dependendo de como o mercado atuar, ele pode ser mais afetado do que outros. Então é bom ter uma certa diversificação para pulverizar um pouco o risco e também garantir uma certa estabilidade de retorno. Então, encerrando aqui praticamente a apresentação, eu reforço com essa frase, né, que na renda fixa você está emprestando, você é um credor. Na renda variável você está participando, então você literalmente está investindo em uma empresa. E sendo assim, você precisa ter essa mentalidade de estar participando. Então, tendo essa mentalidade, você naturalmente vai se importar em escolher os melhores ativos. Você não vai ver lá o ativo A de uma empresinha que você viu o youtuber elogiando